Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Hoje eu vou fazer a live mais cedo porque tem culto hoje de aniversário da igreja e não vai dar para me fazer 8 horas. Então, estou fazendo mais cedo para que não deixe de fazer. Então, continuando o nosso estudo, Israel, noiva de quem? Então, hoje nós vamos para o quarto estudo. Não vai dar para mim terminar tudo hoje, porque ainda tem muita coisa para ser estudada. Eu quero dar bem detalhadazinho esse estudo para que todas as dúvidas sejam tiradas, né? Porque é meio complicado tirar o espiritual do material, do humano, né? Do terreno. Mas que o Senhor me ajude no ensino e ajude vocês também no entendimento. Então, Israel, noiva de quem? Vocês já conseguiram descobrir quem é o noivo de Israel? Então, nosso estudo hoje vai ser em João 4, né? Vamos orar para começar. Senhor nosso Deus e Pai, eu lhe peço a sua direção para esse estudo da sua palavra, para que os teus filhos que irão ouvir entendam, Senhor, que isto aqui são umas séries de estudo para que haja melhor entendimento da sua palavra e do que estamos vivendo e como o Senhor trabalha na criação para tirar do humano o espiritual. Primeiro o terreno, depois o espiritual. Que possamos entender bem direitinho o que o Senhor está nos revelando, Pai, através da sua palavra. E me use para fazer isto. E assim que o Senhor nos ajude no entendimento. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, aqui em João 4... Vamos estudar João 4 para entendermos, né, tudo que nós já vimos. Então, Jesus ele foi para uma festa de casamento, lá ele transformou a água da purificação em vinho, representando que aquela água representava a palavra dele, o Espírito Santo, e o vinho representava o sangue que ele iria derramar, representava o alimento espiritual dos seres humanos, né? Representava o perdão dos pecados, representava o sacrifício que ele iria fazer. Então, a palavra é o nosso alimento e o sangue é aquele perdão que Jesus garantiu para nós através da sua morte e da sua ressurreição. Então, Jesus terminou de dar esse sinal lá na festa de casamento, religar o casal que tinha sido encerrado esta comunhão com Deus lá no Éden, agora ele estava religando, né, através do casamento, onde ele deu início os seus milagres, o seu ministério, o seu trabalho de religar o homem a Deus aqui na terra. Ele foi para o templo, lá ele fez a limpeza, ali representava a vida da pessoa, dos seres humanos. Representava a nossa vida sendo limpa dos pecados pelo Espírito Santo. Depois foi batizar ali para demonstrar que os que já foram limpos têm que dar esse testemunho em público para todos saberes que nós já somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas aí saindo de lá, Jesus foi para Samaria. Então vamos ler aqui, né? O que isso tem a ver, né, com tudo que nós já estudamos. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Então, Jesus, ao ouvir aquela contenda, né, dos discípulos de João com os fariseus, com os judeus, então Jesus não quis confusão. Jesus saiu de lá, foi para Galileia. Mas aqui no versículo 4 de João 4 diz assim:
E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Aqui diz que era necessário Jesus atravessar a província de Samaria. Então, era necessário Jesus passar por Samaria. Então, os judeus, eles não gostavam dos samaritanos, nem os samaritanos dos judeus, eles eram inimigos. Apesar de Samaria e os judeus serem a mesma família. Nós já vimos no estudo passado que Samaria era formada das 10 tribos de Israel, que foi dividida, a nação de Israel foi dividida lá depois que Salomão morreu. Então, o servo de Salomão ficou governando o reino de Israel com capital em Samaria. E Judá ficou com as 2 tribos de Judá e de Benjamim, ficaram com o reino de Judá, né? Que eram 2 tribos somente. Então, essas 12 tribos estavam divididas. 10 ficou com Samaria e 2 ficou com Judá, com Jerusalém. E quando Jesus veio, eles ainda estavam divididos. Samaria não adorava a Deus. Como nós vimos no estudo passado, Samaria estava morta. Morta como? Morta espiritualmente. Eles deixaram de adorar o Deus de Israel. Eles estavam adorando outros deuses, né? Por isso estavam mortos. Mas Deus, ele chamou uma nação completa. Ele não chamou apenas uma parte da nação. Ele chamou uma nação toda para si. Então, a nação só passa a ser completa quando está todas as 12 tribos juntas. Então, Judá só tinha 2 tribos e Samaria era 10. Só que eles tinham se misturado com outras nações, com outros povos. Então, os judeus de Samaria, eles já não eram totalmente legítimos judeus. Por quê? Porque eles tinham se misturado com povo de outras nações. Então, eles não eram, como se dizem, eram mestiços, né? Era misturado com outras nações. Seja bem-vindo, Josiano. Então, os judeus, eles não gostavam dos samaritanos por isso, porque apesar de serem judeus, eram judeus misturados com muitas outras nações, não eram legítimos e eles não adoravam o Deus dos antepassados deles. Então, Jesus, ele é o Salvador. Jesus, nós vimos que ele é comparado como Jacó, como nós vimos, né? Que Jacó, ele casou com as duas irmãs. E essas 2 irmãs, elas lutavam entre si por Jacó. Entendeu? Então, lá depois que Salomão morreu, então Israel se dividiu em 2 reinos. É como se fossem as 2 irmãs. Então, a nação estava dividida. Era o reino de Judá e o reino de Israel. E Israel não adorava mais a Deus. Morreu espiritualmente. Mas Judá ainda ficou adorando a Deus. Por quê? Porque eles ficaram com a lei de Moisés. Eles ficaram com os sacerdotes. Eles ficaram com os profetas. Eles ficaram com como é que se diz? Sacerdotes, os levitas. Então, eles tinham a lei. Eles tinham a palavra. Certo? Foram levados também para a Babilônia, mas lá eles se afastaram dos ídolos das nações. Mas estavam também longe de Deus. Porque agora os judeus, eles tinham um ídolo, um Deus, que era Mamon, não é? Que era o dinheiro. Nós vemos Jesus combatendo várias vezes sobre isso. Então, Jesus chega lá, na província de Samaria, vem aqui o versículo 4, assim, e era ali necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá,
perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Vamos prestar atenção aqui. Jesus foi para Samaria, era necessário passar por Samaria. Necessário. Por que necessário? Porque Jesus iria fazer alguma coisa lá, era necessário ele fazer isso. Então, Jesus veio salvar. Então, vamos continuar. Os judeus e os samaritanos não se gostavam, porque era necessário Jesus passar por Samaria. Por quê? Se ele poderia ir por um caminho que não passasse por lá, que os judeus não gostavam dos samaritanos. Os judeus, eles faziam outro caminho quando iam para a Judéia, né? Para Galiléia, eles não passavam por Samaria, eles iam por outro caminho. Mas Jesus não vai passar aqui, é necessário. Então, era necessário Jesus passar por Samaria, porque era necessário Jesus unir os dois, as 12 tribos de Israel. Jesus ali, ele iria começar a trazer a Israel, a nação de Israel, ao mundo espiritual, porque eles viviam no mundo terreno, no mundo físico, no mundo visível, no mundo carnal, no mundo de pecados. Mas Jesus veio para tirar desta nação de pecado, né, de divisões, de idolatria, de tudo que não presta, ele veio tirar a sua nação espiritual. Então, Israel representava esta nação que Jesus iria tirar para si, que é o espiritual, a nação, a Israel espiritual. Então, tudo isso é para entendermos, né, o espiritual, mas a nação estava dividida. E aquela nação dividida representava duas irmãs, né, Lia e Raquel, representava também o nosso corpo e o nosso espírito. O nosso corpo e o nosso espírito morto nos nossos pecados. Então, era necessário Jesus passar por Samaria, antes de ir na Galiléia, para unir a nação de Israel, que ainda estava dividida em dois reinos, né? Ainda vivia afastada uma da outra. Israel, que era na capital em Samaria, e Judá, com capital em Jerusalém. Então, os judeus, eles não gostavam dos samaritanos e nem os samaritanos gostavam dos judeus. Eles eram inimigos, exatamente por aquilo que eu já expliquei, né? Então, Samaria, eles tinham se tornado, né, mestiço, misturado. É igual o brasileiro, né? O brasileiro são mestiços, misturados, não é uma raça pura, só um povo, não. Nós aqui somos misturados com várias raças, né? Com os índios, com os negros, com os brancos, com os de pele amarela. É uma mistura muito grande, do mesmo jeito eram os samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos, eles se misturaram com as outras nações e se afastaram de Deus, porque eles abandonaram, né, o Deus de Israel. Aqui dos versos do 5 ao 6, nos diz o seguinte: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus à fonte por volta da hora sexta. Preste atenção. Jesus chega em uma cidade de Samaria, aproximadamente próximo do poço que Jacó cavou, e fica esperando assentado. Ele estava esperando quem, né? Ele estava ali esperando alguém. Jesus, ele não faz nada sem propósito. Tudo que Jesus faz, tudo que Deus faz, tem um objetivo. Então, Jesus estava cansado, era necessário passar por ali. Ele foi, assentou-se e ficou esperando.
Então, observação. O Jacó humano cavou o poço para dar de beber à sua família, para saciar a sede do corpo, não do espírito. Então, aquele poço Jacó cavou no tempo que ele estava pela terra para que a sua família, o seu povo bebesse, né? Saciasse o corpo, né? Agora o Jacó espiritual estava ali para dar água espiritual para a parte humana da família que ele iria começar a criar, que eu quero explicar aqui. Então, o Jacó espiritual, Jesus, né? Ele estava ali para dar de beber, não daquela água do poço, mas da água espiritual, porque os samaritanos, eles bebiam, essa água aqui não significa água mesmo, esta água aqui está se falando dos deuses, entendeu? Então, a Samaria, eles adoravam outros deuses, então eles bebiam essa água espiritual, era a idolatria. Então, aquela mulher ali representa somente, ali vamos olhar para o mundo espiritual, certo? Aquela mulher representa o reino de Israel, o Israel longe de Deus, o Israel caído no pecado, o Israel que não adorava mais a Deus, Samaria, a capital do reino de Israel. Então, aquela samaritana representava esta mulher, esta cidade, Samaria, certo? Então, vamos prestar atenção, porque isso aqui não é só o físico, o humano, o terreno. Aqui é o terreno e o espiritual junto, o terreno para mostrar o espiritual, para a gente entender. Então, o versículo 6 diz que Jesus chegou ali pela hora sexta. 6 representa número de homem. Então, a hora sexta, Jesus chegou ali para transformar, para mudar a mente daquela cidade, daquele povo, para uma mente espiritual. Eles eram povos idólatras, o povo idólatra, né? Então, 6 é número de homem. O dia em que Adão foi criado, foi na hora sexta que o segundo Adão foi dar vida. A primeira parte de uma das filhas da mãe Israel, né? Que havia morrido espiritualmente. Nós vimos isto no estudo passado, né? As duas filhas que Deus fez a ilustração, que é na nação de Israel, que se dividiu quando o rei Salomão morreu, né? Então, uma era Olá, que é a filha mais velha, que Deus chama, e a outra é Olabá, que é a filha mais nova, que é Judá. Então, a filha mais velha estava ali, a Samaria, e o Jacó espiritual estava ali para unir essa filha mais velha ao Pai Celeste, né? Então, o segundo Adão foi dar vida à primeira parte de uma das filhas da mãe Israel, que havia morrido espiritualmente. Então, Jesus estava ali para tirar da Samaria terrena uma Samaria espiritual, ou melhor, para dar vida espiritual novamente à Samaria que estava morta espiritualmente. Em Ezequiel 23, 10, a gente vê Deus dizendo que ela traiu ele, quer dizer, começou a adorar outros deuses, adorar ídolos, ainda sendo dele, mas aí ela morreu, né? Foi morta. Em João 4, 7, diz o seguinte: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber.
pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então, no versículo 7, nos diz que vem uma mulher samaritana pegar água do poço que Jacó cavou. Mas o Jacó humano cavou o poço, mas o Jacó espiritual, que é Jesus, estava ali para dar água, não a água daquele poço, água que corrompe, que é corrompida pela terra, água que representava a sujeira do pecado na nossa vida. Então, o Jacó espiritual, que é Jesus, estava ali para dar água que jorra, não é? Então, Jesus estava ali esperando aquela mulher. Por isso, era necessário ele passar por ali. Então, uma mulher vem pegar a água do poço. Esta mulher é samaritana. Essa samaritana representa a cidade de Samaria. Longe do seu Deus e adorando outros deuses, né? Estava longe de Deus, perdida, né? Na idolatria, longe do seu Deus, adorava muitos outros deuses, tinha morrido espiritualmente. Então a mulher bebia da água do poço de Jacó, mas do Jacó terreno. A água que Jacó oferecia não saciava o espírito, mas somente o corpo. É o que as pessoas que não têm Deus fazem, né? Adoram Deus, adora outro, mas o espírito está vazio. O espírito não fica saciado, porque só quem sacia a sede espiritual é a água espiritual, né? E ela estava ali, o Jacó espiritual, o Jacó espírito, Jesus, o espiritual que veio dar vida ao nosso espírito. Então, o que acontece? A água do poço representava os deuses que os samaritanos adoravam e que não dava vida ao espírito do homem. Por isso Jesus disse, né? Se vocês beberem esta água, vocês vão ter sede de novo. Jesus não estava falando do corpo somente. Jesus estava falando do espírito. Eles não adoravam a Deus, aquela água ali é como se fosse a adoração que eles estavam dando àqueles deuses, não ia saciar o espírito, porque o homem não pode saciar o espírito do homem, só Deus, né? Jesus estava ali para dar vida tanto ao corpo como ao espírito dos samaritanos, religando-os novamente ao Pai. Então Jesus era necessário, porque Jesus iria religar a Deus, ao Pai, a primeira parte da Israel, da mãe Israel, da filha mais velha, a Oolá, né, que estava morta espiritual, que representa o nosso corpo no pecado, né? Nós temos duas partes, nós temos o corpo, nós temos o espírito, né? A alma e o espírito são a mesma coisa, né? Por isso contamos duas partes, né, do nosso corpo, o corpo e o espiritual, certo? Então, o espiritual e o corpo estavam mortos nos seus delitos e pecados. Aqui em Romanos 10, 17, nos diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Em Romanos 10, do 9 ao 12, nos diz que é com a boca que confessamos a Jesus e com o coração cremos. Então, observe. Jesus estava ali, perto daquele poço, falando com aquela mulher samaritana, conversando. Era necessário ele ir ali, porque ele queria ter aquela conversa com aquela mulher. E aquela mulher representava a cidade de Samaria, né? Observação. Lá no Éden, primeiro Eva ouviu a palavra da serpente. Segundo, Eva creu na palavra da serpente. Terceiro, Eva obedeceu à serpente. Quarto, Eva desobedeceu a Deus e morreu, tanto espiritualmente como fisicamente.
Então, a mulher só pecou quando desobedeceu a Deus. Então, ela ouviu a serpente. Ela não pecou em ouvir a serpente. Ela creu na palavra da serpente. Ela não desobedeceu por acreditar na serpente. Ela só pecou quando obedeceu a serpente. Preste atenção. Mas Eva só desobedeceu a Deus, por quê? Porque ela ouviu a serpente. Ela, ao ouvir a serpente, ela creu na serpente. E ao crer na serpente, então ela obedeceu. Ou melhor, a serpente mudou a mente da Eva. Então, quando Eva creu na palavra da serpente, a mente dela, a fé dela, o entendimento dela foi mudado. E ela obedeceu a serpente e morreu tanto o espiritual como o físico, né? Então, morreu completamente. Então, a nação de Israel representa isso, representa o ser humano, tanto o espiritual quanto o físico, quanto a carne, né? Mortos, longe de Deus. Então, Jesus estava ali para religar novamente aquela parte de Israel, a parte que representava a nossa carne, representava o nosso velho homem no pecado, né? Então, continuando, né? É por isso que também a Bíblia nos diz que não devemos dar ouvido pessoas que não têm compromisso com Deus. Lá no Salmo 1, né? Não ande no conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, não se sente na roda dos escarnecedores. E lá em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, também fala do homem dos últimos dias. Então, nós não devemos estar dando lugar, ouvido, atendendo, se detendo na conversa de pessoas que não tem nada a ver com Deus. Porque é arriscado cairmos na conversa deles e pecarmos. Eva parou para ouvir. Eva ouviu a palavra da serpente. Eva creu na palavra da serpente. Eva obedeceu à serpente e desobedeceu a Deus. E muitas pessoas hoje, nos nossos dias, nas igrejas, estão abandonando a Deus porque estão acreditando na conversa dos falsos profetas, porque estas pessoas não estão conhecendo a Bíblia. E Deus diz que meu povo perece por falta de conhecimento. De conhecimento. Então precisamos estudar a Bíblia e não nos determos no caminho destas pessoas, porque eles podem enganar, né? Então, Eva pecou primeiro na carne, quando parou para ouvir a serpente. A carne dela ouviu a serpente. Que carne? O ouvido. Então, ela ouviu. Quando ela ouviu, o coração, que representa o espírito, que representa a alma, que é nossos pensamentos, a nossa mente, nosso entendimento, acreditou. E o que foi mais? Quando ela acreditou, ela obedeceu. Vocês estão entendendo? Então, ela só desobedeceu a Deus quando ela parou para ouvir a serpente. No espírito, e na alma, e no coração ela creu. Então ela obedeceu. Mas ela só pecou quando ela pegou o fruto e comeu. Foi com a boca que ela pecou, porque ela pegou e comeu. Então, em Gênesis, em Gênesis 4, do 5 ao 6, aconteceu a mesma coisa com Caim, né? Caim, ele se irou com o irmão, ele ficou irado. Deus foi lá e falou com ele não deu ouvido. Ele ouviu a serpente, ele fez o que a serpente quis que ele fizesse, mas Caim só pecou quando ele pegou o pau, a pedra, não sei com que foi que ele matou o irmão, mas só quando ele matou o irmão foi que ele realmente pecou.
Então, devemos prestar atenção à nossa vida. Então, primeiro é o nosso corpo, é o terreno que peca. Depois, o espiritual, o espírito. Então, primeiro precisamos ouvir a palavra de Deus ou a palavra do maligno. E aí vem a fé. O que é que Jesus diz? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lá no Éden, Eva ouviu a palavra do diabo e creu. Então, a audição é terrena, é no corpo. A audição dá o entendimento para nossa alma, né? E esse entendimento leva à fé. Leva à fé, e essa fé leva à obediência naquilo que você está crendo. Então, observação. Primeiro, quem pecou foi a parte humana da pessoa. Depois o espírito, né? Por quê? Porque primeiro a Eva ouviu. Depois ela creu. Depois ela comeu, certo? Mas as duas partes morreram, tanto a parte carnal como a parte espiritual. Os dois ficaram afastados de Deus. A morte significa afastado. Para Deus, a pessoa não existe mais. Então, somente Deus podia novamente dar vida ao ser humano, tanto vida espiritual como vida para a carne, vivificar a carne, só Deus. E Deus mandou o seu filho, né? Mas primeiro a pessoa precisa ouvir a palavra de Deus para ao ouvir a palavra de Deus, esta palavra gerar fé. É por isso que Jesus diz, a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, por isso é necessário pregarmos a palavra de Deus. Foi por isso que Jesus foi para Samaria. Ele estava ali para conversar com aquela mulher que representava a cidade. Ele estava ali para pregar, para falar, para que ela ouvisse a voz dele. E ao ouvir a voz dele, ao ouvir a pregação dele, ela entendesse e cresce no seu coração e mudasse a sua maneira de pensar em relação aos deuses que eles adoravam. Então, por isso, Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus nos manda também ensinar a palavra, para que a pessoa, ao ouvir a palavra de Deus, é na carne que se ouve, é no ouvido, é no entendimento que se entende o que a palavra está falando, porque o Espírito Santo vai nos dando esse entendimento. Então, no coração, no Espírito, você gera essa fé. Mas você tem que ouvir. Se você não ouvir, você não vai ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso tem que começar na carne. Então, Samaria representava a parte humana da carne. Ela tinha que ouvir primeiro, para que depois o Espírito fosse vivo também. Para que depois o Espírito fosse salvo. Primeiro tem que ser a carne, tem que ouvir para levar essa mensagem para o Espírito, não é? Então, Jesus estava ali para anunciar a palavra, a salvação, não é? Para unir novamente aquelas duas filhas, juntando para ser novamente uma só nação. Mas Jesus começou por Samaria, que estava afastada de Deus. Então, em 1 Coríntios 15, do 44 ao 49, Paulo diz que não é primeiro o espiritual, e sim o terreno. Então, é no terreno que representa a nossa carne. Primeiro, o Adão de barro, o Adão sem vida, o Adão morto, o Adão sem espírito. Depois, o Adão espiritual, o Adão onde Deus sopra
o espírito e ele se torna vivo, se torna uma criatura que podia adorar o seu Criador. Então Deus fez primeiro um boneco de barro. Deus fez um ser, né, que ainda não tinha vida. Depois veio o espiritual. Então primeiro, Paulo diz que primeiro é o terreno. Primeiro é a carne, depois o espírito. Primeiro veio Adão de barro, veio Adão de carne, veio Adão que pecou. Depois o Adão espiritual, que é Jesus. Preste atenção. A nação de Israel e toda a humanidade estava morta, tanto na carne como no espírito. Mortos espiritualmente, mortos fisicamente. Porque nós já nascemos morrendo, né? Os médicos dizem que a criança já nasce morrendo. Vai nascendo muitas células, mas vai morrendo muitas células. Então, nós já somos este tipo que quanto mais anos passam, mais perto da morte nos aproximamos. Então, isso aconteceu depois que a mulher comeu o fruto. Esse comer o fruto significa dizer, Senhor, não te quero mais. Eu acredito em outra religião. Eu acredito em outro Deus. Eu não quero mais. E lá a mulher traiu o seu esposo, que é Deus, é comparado a Deus. Lá a mulher disse não para o seu Deus. Lá ela se afastou de Deus. E agora o Deus Filho não estava mais se apresentando como Deus Pai, porque no Velho Testamento ele se apresentou como o Pai da eternidade, mas agora no Novo Testamento ele se apresenta como o Deus Filho, aquele que viria para unir novamente espiritualmente o homem e Deus, o homem restaurado espiritualmente, o homem em que a sua carne seria transformada, não é? Então a nação de Israel e toda a humanidade estava morta, tanto na carne como no espírito. Todos estavam mortos em seus delitos e pecados. Efésios 2, do 4 ao 6. Os irmãos podem ler, acompanhar em casa, viu? Em João 4, 7, e do 9 ao 40, não vou ler no decorrer do estudo. Jesus começa um diálogo com a mulher samaritana, para que esta mulher ouça a sua palavra e esta palavra gere fé na mulher e ela mude a sua mente, sua maneira de pensar em relação aos deuses que ela adorava. E creia no Deus dos seus antepassados, e Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E volte para o seu Deus. Então, Jesus estava ali para fazer esta ligação entre Samaria e Deus, porque Samaria estava adorando outros deuses. Então, em João 4,7, Jesus pede água do poço. Então, Jesus diz, lê aqui. Disto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber? Então, Jesus começa este diálogo, né? No verso 9, a mulher fica admirada porque um judeus, vou ler bem aqui. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ela ficou admirada, os judeus não falam com os samaritanos, principalmente com a mulher, né? E agora estava ali um judeu falando com uma mulher samaritana, e ela se admirou. E no versículo 10, Jesus diz o seguinte, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então Jesus disse, se você me conhecesse, por que Jesus disse isso? Porque os samaritanos não tinham a lei de Moisés. Eles foram impedidos
de adorar, quando a nação foi dividida, os samaritanos foram impedidos de irem até Jerusalém adorar o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, porque o rei não permitiu. Então, eles não conheciam Jesus. Por isso Jesus diz, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus está oferecendo água viva, não água do poço, não aquela água que era contaminada, né, pelas impurezas da terra. Não era aquela água. Esta água é a palavra de Deus. Então, Jesus estava oferecendo a palavra de Deus. Estava oferecendo o Espírito Santo, né? Então, Jesus estava pregando a palavra para que ela gerasse fé naquela mulher e no coração daquela mulher. E com a boca dela, ela confessasse Jesus como seu Salvador, o seu Senhor. Então é isso que a Bíblia diz, né? Em Romanos 10, 10. Eu vou ler bem aqui Romanos. Romanos 10, 10. A gente vê bem direitinho. Romanos 10, 10 diz assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, com a boca, com o coração se crê para a justiça, para ser justificado, precisa você crer com o coração, com o Espírito, né? E com a boca se confessa. Então, você tem que confessar com a sua boca. A Eva ouviu, né, a palavra da serpente. No coração ela creu, acreditou na serpente. Mas teve que usar a boca para confessar, para mastigar aquela fruta que representava a palavra da serpente, né? Que representava a desobediência à lei. Então, Jesus estava ali para fazer a mesma coisa, só que para restaurar, para ligar Samaria ao Deus eterno, né? Então, Jesus estava pregando a palavra para que ela gerasse fé no coração da mulher e ela cresce nele e ela obedecesse a ele. Então, observação, foi com a boca que Eva pecou ao comer o fruto que Deus proibiu. Também é com a boca que representa a carne, que a pessoa confessa os seus pecados e seu arrependimento e entrega a sua vida a Deus. Então é com a nossa boca que nós cremos e com a boca confessamos. Eu quero Jesus. Eu creio em Jesus. Eu estou arrependido. Então há esta restauração do ser humano. Preste atenção. Primeiro tem que vir na carne. A carne tem que confessar essa fé que já foi gerada nele. Esta fé que através dele ouvia a palavra de Deus. Então a parte da carne do nosso corpo é o ouvido. É o entendimento do que ouvimos. É crer no que estamos ouvindo. Aí vai gerar essa fé no nosso espírito. Aí nós vamos querer realmente confessar esse Jesus. Então acontece um novo nascimento. O Espírito de Deus entra na vida da pessoa. E o sangue de Jesus diz ao Pai que o preço pelo pecado da pessoa foi pago. Então, quando a pessoa ouve a palavra de Jesus, de Deus, e ela crê nesta palavra, e ela confessa com a sua boca, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Primeiro ela ouviu, depois ela creu no coração. O que ela ouviu gerou fé.
e a fé leva ela a obedecer. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, primeiro vem o terreno. O terreno tem que agir primeiro. Aquela cidade ali representava essa nossa parte, o terreno. Teria que ser recuperada primeiro, ela teria que ouvir primeiro, né? Então, acontece este novo nascimento, o nascimento espiritual, que está lá em João 1,5, que Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água é a palavra, o Espírito é o Espírito Santo, dando entendimento para a pessoa que está ouvindo a palavra. E esta palavra entra no nosso coração, no nosso espírito. E a gente quer essa palavra, que é Jesus. E a gente confessa com a boca que quer. E quando a gente confessa, o Espírito Santo entra na nossa vida e ele começa a criar este homem espiritual. Como é criar esse novo homem? É dando força para a gente ir abandonando o pecado. A cada dia, esta luta, esta guerra que existe dentro do ser humano, aquele que tem Jesus. O diabo quer que você pratique as coisas erradas, a nossa carne quer fazer o errado, mas o nosso espírito não. E esta guerra da sua carne, você vai ter que dominar a sua carne. É por isso que disse, nós temos que mortificar. Jesus disse que temos que negar nós mesmos, é negar a nossa carne, é negar o nosso desejo carnal, é negar o pecado. Então a carne tem que morrer para que o espírito viva. E quando nós estamos na carne, meus irmãos, no pecado, nas coisas erradas, nós não sentimos a presença de Deus. Mas quando vamos matando a nossa carne, o que é matar? É não fazer o que ela quer, é não se prostituir, é não usar drogas, vícios, é não xingar, é não roubar, é não fazer as coisas que Deus diz para a gente não fazer. Quando a gente está dominando a nossa carne, a nossa velha natureza, né? Nossa velha natureza, que está lá em Gálatas, capítulo 5, os versos do 16 ao 20, ou 21, não estou lembrado bem, que é as obras da carne. Então, quando a gente vai dominando, a gente vai sentindo a presença de Deus, porque é o espiritual. Então, para a gente sentir o espiritual na nossa vida, que é Deus, a presença de Deus, a nossa carne tem que ser mortificada. E é esta força, este domínio que o fruto do Espírito nos dá, porque o Espírito está dentro da gente. Mas nós temos que querer dominar, não querer fazer o que a carne quer. Por isso há esta guerra dentro de nós. Isto acontece quando nós confessamos que queremos Jesus, quando nós cremos nele, quando nós cremos na palavra dele. O Espírito Santo vem habitar em nós e começa esta guerra, porque a nossa carne tem que ser liberta do pecado, para que o Espírito fique forte, para que o Espírito venha a vencer a carne. Tem até uma ilustração que diz que o homem, quando queria, tinha 2 cachorros, né, um preto e um branco. Quando ele queria que o preto ganhasse, ele alimentava aquele preto. Aquele preto representava o pecado. O branco representava a santidade. Então, quando ele queria que o cachorro preto vencesse o branco, ele alimentava o preto. Quando ele queria que o branco vencesse, ele alimentava o branco. Isso é a nossa carne e o nosso espírito. Se eu estou alimentando a minha carne, ela vai vencer o espírito. Quer dizer, eu não vou sentir a presença de Deus, porque Deus, ele não se manifesta na sujeira. Mas se eu alimento o espírito, a carne vai ficar fraca. E nós temos que alimentar o nosso espírito a cada momento. E quando nós estamos alimentando o nosso espírito, a nossa carne está morrendo. E foi isso que Jesus veio fazer primeiro. Matar
a nossa carne. Primeiro a gente tem que dominar a nossa carne para nosso espírito ficar forte. Primeiro é a carne que tem que ser morta para que o espírito viva. Vocês estão entendendo, meu irmão? Então essa carne do pecado, essa carne que não tem Deus, porque quando Jesus vier, ele vai nos transformar em um corpo diferente. Aqui em João 4,12, Jesus diz o seguinte: És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Então a mulher aqui já estava reconhecendo que Jesus era um profeta, né? Se ele era maior. Estava perguntando, tu é maior do que Jacó? Tu é maior do que Jacó, nosso pai? Então aqui do 13 ao 15 diz assim: Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar água. Então a mulher, então Jesus diz: quem beber desta água torna a ter sede. Jesus estava falando aqui, meus irmãos, não era propriamente da água do poço. Jesus estava falando aqui da idolatria. Estava falando aqui da religião dela. Quem bebe desta água espiritual que vocês estão bebendo, que a água do poço é uma água que pode ser contaminada com as impurezas da terra. Quem bebe desta água torna a ter sede. Por quê? Porque o homem não pode saciar o espírito. Os ídolos dos homens que os homens fazem não podem saciar o espírito do homem. Só quem pode saciar o espírito do homem é o espiritual. O homem espiritual é Jesus. Por isso Jesus diz: quem bebe esta água torna a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, não vai ter mais sede. A água que Jesus estava oferecendo era a palavra dele. Então a palavra dos homens não sacia o nosso espírito. Os ídolos que os homens oferecem não saciam o nosso espírito, deixa eles mais vazios, deixa o espírito mais vazio. Mas a água que Jesus dá é a palavra, sacia o nosso espírito. O Espírito Santo, que também é representado, comparado com esta água, com esta palavra, ele sacia o nosso espírito. É isso que Jesus estava dizendo. Então Jesus mostra, através da conversa com a mulher, que ele conhecia muito bem a vida dela. Então Jesus disse para aquela mulher, aquela conversa, né? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, nunca mais. Então, a pessoa que recebe Jesus, crendo verdadeiramente nele como Salvador da sua vida, nunca mais essa pessoa vai ter sede espiritual, nunca mais. Então, Jesus disse que a água que ele der se torna uma fonte a jorrar dentro da pessoa, né? Aqui em João 1, do 1 ao 5, Jesus fala, né, desta água. João 1, verso 5 diz, aliás, aqui fala da palavra, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa palavra que lava a nossa sujeira do nosso pecado. Esta água que Jesus está oferecendo para aquela mulher que representa a Samaria. Aquela mulher representa a Samaria, a cidade, né? A capital do reino de Israel, que estava morta espiritualmente. E o dono da vida estava ali para dar novamente vida. No verso 14 de João 1,
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra estava entre nós. A palavra estava ali conversando com aquela mulher. Então, o verso 15 de João 4. A mulher pede água viva, mas não entende o que realmente significa esta água viva. Ela diz: Senhor, me dá dessa água para que eu não venha mais, para que eu não tenha mais sede e não venha pegar mais esta água. Então, ela não estava entendendo muito bem aquela conversa. E se a pessoa não entende a palavra, ela não vai aceitar, ela não vai crer de verdade. Então, por isso, precisa entender a palavra. Por isso, Jesus explicou melhor aqui no verso 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e vem cá. Então, Jesus agora vai mostrar para aquela mulher quem realmente ele é. Então, do verso 16 ao 18, Jesus mostra quem realmente ele é, que ele é Deus, ele é o próprio Messias. Aqui João 4, 19 ao 20, diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então a mulher estava confusa, né, em relação à adoração a Deus, porque eles adoravam no monte. A mulher confessa que ele era profeta e que os pais dela, não é, que eles foram ensinados a adorar no monte, porque o rei proibiu eles irem para Jerusalém para adorar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O rei Jeroboão fez ídolos para eles adorarem naquele monte. Por isso ela disse para Jesus: os nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês aí, os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar de adorar. Então ela tinha dúvida. Então Jesus estava ali para tirar dúvida, para ensinar a palavra, para que a palavra gerasse fé, para que a fé gerasse conversão, para que a conversão gerasse confissão. Então é isso, precisamos pregar a palavra, ensinar a palavra para que as pessoas sejam salvas. Então ela diz duas coisas aí para Jesus. Os pais dela adoravam a Deus naquele monte. Primeira coisa. Segunda, os judeus diziam que era em Jerusalém o lugar onde deviam adorar a Deus. A mulher tinha dúvidas do lugar certo de adorar. Aqui do 21 ao 24, Jesus diz: disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus disse: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Nem neste monte e nem em Jerusalém. A hora vem, quer dizer, já chegou. Não é necessário mais ter um lugar fixo para adorar o Pai, porque o Pai é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora eu vou voltar bem aqui, me comentar bem aqui, que o Senhor me lembrou, e é importante isso aqui, quando Jesus disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava dizendo para aquela mulher, não que ela não fosse, né, uma mulher que já tivesse vários homens, mas Jesus estava falando da religião. Eles já tinham vários deuses, né? Ela estava dizendo 5 maridos, 5 deuses, referente aos deuses
E o que eles adoravam agora? Jesus disse que não era marido dela. Por quê? Porque o marido dela era o Deus eterno. E o Deus eterno estava ali, o Pai da eternidade. Ele era o verdadeiro esposo dela, ele era o verdadeiro Deus, ele estava ali para ligar ela novamente, para ter comunhão com o Pai. Então, os samaritanos, eles eram idólatras, igual os brasileiros, né? Que o Brasil não é diferente. Então, Samaria se parece com o Brasil, certo? O Deus de todo Israel se apresenta à mulher samaritana. A filha Olá, a filha mais velha, né, da mulher Israel, que é a filha mais velha da Israel, que estava morta, pois não servia somente a Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas também servia outros deuses. Agora o Deus, o esposo dela, estava ali para que religar ela espiritualmente ao Pai, para religar a carne, para religar, estou falando da nação que representa a carne, mas no ser humano é a carne e o espírito. Preste atenção, meus irmãos, para não confundir. Então, Israel, quando eu falo de Samaria, é como se fosse a parte da carne, a nossa parte humana, a nossa parte no pecado que precisa ser mortificada para que o espírito sinta a presença de Deus. Nosso corpo é do mesmo jeito, nós humanamente somos do mesmo jeito, temos que mortificar a nossa carne, nós temos que renunciar, negar a nós mesmos para poder sentir a presença de Deus. Preste atenção, no caso da nação aí é uma comparação com o ser humano. A cidade de Samaria e Judá, em Jerusalém, representa uma nação, e essa nação representa uma pessoa. Representa o ser humano, o espírito e a carne, para não se atrapalharem, né? Então, a Olá representa Samaria, que estava morta nos seus pecados, nos seus delitos, longe de Deus, tinha morrido, tinha se prostituído com outros deuses das outras nações, ela não adorava o Deus verdadeiro. Então, Samaria se parece com o Brasil, que quer servir a Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas também quer servir os outros deuses. Tem crente que quer servir a Deus, mas quer servir a Mamon, quer servir as coisas do mundo. Não dá certo. Deus, ele não divide a glória dele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou é ele ou não é ele. Ou você adora Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o seu corpo, ou você não adora. Preste atenção. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás, né? Aqui no verso 10, Deus agora se apresenta a uma parte da Israel. Não mais como Pai da eternidade, mas como Filho, né? Como aquele que veio salvar a humanidade. Então, Jesus se apresenta como aquele que pode saciar a sede espiritual, tanto de Samaria como de todas as pessoas espalhadas por todo o mundo. Ele diz que agora chegou o momento. Não era necessário mais adorar a Deus só em Jerusalém, só no templo de Jerusalém, mas em todos os lugares, porque Deus é espírito, né? Quando Salomão morreu e a nação de Israel foi dividida em 2 reinos, o reino de Israel com capital em Samaria e o reino de Judá com capital em Jerusalém, o reino de Israel, Samaria, foi impedida de ir adorar a Deus em Jerusalém. O rei Jeroboão construiu altares nos montes e colocou bezerros para o reino de Israel adorar, para que o povo não fosse a Jerusalém adorar ao Deus vivo
e se voltasse contra ele, Jeroboão, e o matasse. Aqui está em 1 Reis 12, do 26 ao 31. Os irmãos podem ler em casa para conferir. Por isso, o questionamento da mulher, né, em João 4:20. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém. Então, por que os samaritanos foram impedidos de ir adorar a Deus em Jerusalém? E eles passaram a adorar ídolos. O rei lá deu ídolos para eles adorar. E quando eles foram levados para as outras nações, para a Síria, lá morreram completamente, porque aí passaram a adorar os deuses dos assírios. Então, quem realmente estava com a razão? Os judeus ou os samaritanos? E aí, no versículo 21 ao 24, Jesus fala, não mais de uma nação terrena, mas de uma nação espiritual. Vou ler aqui mais uma vez. Jesus diz assim, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, nem neste monte, nem em Jerusalém. Então, agora não é mais um reino terreno, agora não é mais uma nação só no lugar, não é mais só uma terra. Agora são pessoas que são salvas. E Deus, ele é espírito e ele pode ser adorado em qualquer lugar, não mais num lugar fixo. É isso que Jesus estava dizendo. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus, ele quer adoração em espírito e em verdade. É por isso que nós temos que matar a nossa carne. Porque se a nossa carne estiver se sobressaindo sobre o espírito não pode adorar a Deus. Não podemos sentir a presença de Deus. Porque se a nossa carne estiver no pecado, meus irmãos, Deus está separado de nós, porque o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Por isso Jesus veio primeiro para Jerusalém, que representa essa parte humana da carne. Ela precisa ser religada primeira, para depois o espírito ir junto. Primeiro quem morreu foi a carne, depois o espírito. Primeiro tem que ser religado a carne, depois o espírito. Entenderam? Então a carne do pecado tem que morrer para que o nosso espírito tenha comunhão com Deus. Então essa carne tem que desaparecer. Jesus vai nos dar uma carne nova. Esta sim vai adorar a Deus, mas esta carne no pecado, quando eu digo carne, representa o nosso pecado. Então nós temos que dominar esses desejos da carne. Então, é isto que está dizendo aqui. Primeiro o terreno. Jesus veio para o terreno. Primeiro, foi lá para Jerusalém. Ou melhor, foi lá para Samaria, para ligar a carne, para a carne crer, para a carne abandonar o pecado, para que o Espírito passe a adorar aos Criador. Aqui o versículo 23... O 24, né? Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui do 25 ao 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou eu quem falo contigo. Então a mulher sabia que o Messias viria, para que houvesse esta religação. E Jesus se apresenta àquela mulher como sendo o Messias. Então ela creu em Jesus. E o que foi que ela fez quando ela creu nesta palavra? Então Jesus pregou a palavra, não é? Então aqui no 28 diz assim: quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Então ela creu na palavra de Jesus. Ali significa que Samaria foi religada a Deus. A mulher ouviu a palavra. A mulher entendeu a palavra. A mulher creu na palavra. E a mulher foi confessar,
foi lá na cidade trazer os homens da cidade para ouvir a mesma palavra. E aqueles homens vieram. A mulher foi à cidade, né? E pregou para aqueles homens, anunciou. E eles vieram até Jesus, aqui nos versos do 28 ao 30, né? Então, a mulher trouxe aqueles homens de Samaria. E aqueles homens já deram testemunho. Agora não é pelo que ouvimos da tua boca. Agora é porque estamos vendo. É verdade, ele é o Messias. Então, Jesus, religou a primeira parte de Israel, que era as 10 tribos de Israel, ao Pai. E esta parte de Israel se chama Igreja, que somos nós. Então, Samaria representa pessoas de todas as nações, representa pessoas de todos os jeitos, que ouvem a palavra de Jesus, que crê na palavra de Jesus, que confessa os seus pecados arrependidos e que vem para Jesus, que está tendo esta guerra dentro de si, essa guerra espiritual. E esta carne, nós estamos lutando para matá-la, para que ela não tenha poder mais do que o Espírito, para que o nosso Espírito tenha comunhão com o Pai, para que nós possamos sentir a presença do Pai. Preste atenção, meus irmãos. Temos que mortificar nossa carne. Temos que negar nós mesmos. Não podemos colocar nada na nossa vida mais importante do que nosso Deus. Porque se fizermos isto, nosso espírito não vai sentir a presença de Deus. Ore, jejum, busque a Deus. Jesus está voltando. Está chegando a hora. Então, Samaria representava a filha mais velha da mulher Israel. Samaria representava a irmã Olá, que estava morta espiritualmente. Não bebia mais da rocha que é Jesus. A bebia agora era do poço de Jacó. Samaria estava bebendo a água do poço, né? E Jesus, ele é a rocha, aquela rocha que acompanhava Israel no deserto. Aquela rocha que Moisés bateu nela e saía água. Então, esta rocha que nós devemos beber. Aquela rocha era Jesus, né? A água era a palavra, é o Espírito Santo. Então, esta água que nós devemos beber, água espiritual, a água da rocha, que é Jesus. Agora, aquela mulher samaritana, aquela cidade samaritana de Samaria, estava bebendo da rocha. Aqui em João 4, do 31 ao 35, veio os homens, né? Veio aquelas pessoas de Samaria, elas vieram ver Jesus. Seja bem-vinda, Jéssica. Veio ver Jesus, porque a mulher foi anunciar, confessar. Vamos lá ver se é o Messias, vamos. E todos foram. Quer dizer, a filha mais velha da mulher Israel, a Olá, estava voltando para o Pai, estava se convertendo, estava abandonando os seus ídolos, os seus deuses, estava abandonando a sua velha natureza, estava abandonando a sua carne, estava dizendo: Senhor, eu te quero. Então aqueles homens disseram: não é mais pelo que tu nos diz, mas é pelo que estamos vendo. E o que foi que eles fizeram? Então eles confessaram, eles convidaram, aqui dos versos do 39 ao 42, então aqueles homens convidam Jesus para ir para a cidade. Aqui do 39 ao 42, Jesus fala, né, da ceifa, né? Então Jesus estava ceifando, né? Estava colhendo aquilo que Deus plantou no Velho Testamento. Aquilo que Deus plantou, aquela cidade ali, tudo representava a Israel terrena, representava essa Israel espiritual que Jesus agora estava colhendo.
estava tirando do meio do humano o espiritual. A nossa vida, aqueles que creem em Jesus como Salvador, aqueles que recebem Jesus na sua vida. Mas primeiro temos que ouvir, temos que crer no coração, no nosso espírito, temos que confessar com a boca. Eva pecou com a boca quando comeu o fruto. Nós temos que confessar com a boca que Jesus é o nosso Senhor, que nós cremos nele. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, é isso que devemos fazer. Jesus ficou em Samaria com aquelas pessoas naquela cidade durante 2 dias. O Jacó espiritual estava ligando a sua parte ou a sua esposa, né, que é comparado aqui como se fosse a Lia, né? Essa parte de Israel a Deus, né, o mundo espiritual. Jesus veio buscar uma Israel espiritual. Uma parte foi religada, que é a parte que representa a nossa carne, o nosso velho eu que tem que morrer para que o espírito viva. Então agora falta outra parte que é Judá. Nós vamos continuar no próximo estudo, porque não dá para fazer isso aqui, já passou, foi do tempo. Então que o Senhor nos abençoe, que os irmãos estejam entendendo esta palavra. E que na próxima terça eu concluo. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse estudo. Que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra. Porque não podemos entender a Tua palavra olhando só para o lado material, para o lado humano, para o lado como nós lemos. Mas deste lado que estamos lendo, temos que ver o espiritual. E assim podemos entender a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados. E que possamos a cada dia matar o nosso eu, o nosso velho homem, a nossa carne, para podermos sentir a Tua presença, para podermos ouvir a Tua voz, para podermos ter esta ligação, porque é o espiritual que é ligado com o Senhor. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima terça-feira.